nome é Marcos, vamos apresentar o trabalho no Nobrem. Existe a necessidade de manter dispositivos funcionando mesmo com a ausência temporária de energia elétrica. Um servidor não pode simplesmente desligar caso falte energia. Precisa existir um mecanismo tolerante a falhas para garantir uma certa autonomia. O UPS fonte de energia interrupta, o termo Nobrem e o UPS dizem respeito a um dispositivo capaz de manter o fornecimento de energia por um certo período em caso de queda da rede elétrica. A maioria dos no-break é do tipo offline ou line interact, que corresponde ao equipamento em que existe um atraso de alguns milésimos de segundo entre a queda da rede elétrica e o acionamento das baterias do dispositivo. Levando tais fatos em consideração, alguns defendem a terminologia short break ou ainda SPS, Stand Power Switch, que equivale a uma fonte de energia reserva. Existe ainda o termo BPS, Backup Power Switch. Resumindo, o termo provavelmente incorreto, mas utilizado muito amplamente, é o no-break. Meu nome é Cleide, vou falar um pouco sobre os tipos de no-break. Existem 4 tipos de no-break: online, offline, line interativo e line burst. Os online são muito utilizados em grandes centers e grandes corporações. Nesse tipo de no-break, as baterias são carregadas de forma contínua e a energia é sempre retirada da bateria para o equipamento. Nessas estruturas, os equipamentos ficam isolados realmente da rede elétrica. Quem absorve todas as variações da energia são os circuitos e os equipamentos da bateria. São mais seguros, porém muito caros, e pouco comuns em empresas de pequeno e médio porte. Possui uma baixa eficiência energética devido à dupla inversão da unidade. Trabalha com 70 a 75% de eficiência. E a cada 1000 watts consumidos, aproximadamente 300 watts são perdidos na forma de calor. Geralmente possui um tamanho muito grande. Bom, meu nome é Alexandre, estou aqui para falar um pouco sobre modelos de no-break offline. Vou começar pelo standby, que significa reserva. Nele, a corrente elétrica é filtrada por um conjunto de circuitos que emprega os equipamentos como estabilizador. Nele também temos baterias e inversor, que fornecem energia aos equipamentos conectados. O circuito geralmente demora algo em torno de 5 milhões de segundos para mudar a queda e acionar o inversor e fornecer uma alimentação às baterias. No final, acaba existindo uma pequena interrupção no fornecimento de energia, que praticamente nem é percebida. O equipamento continua funcionando normalmente. No-break line interativo. Poderia ser classificado como no-break offline mais evoluídos. Tal qual os no-break do tipo offline, o inversor é acionado somente onde falta a energia. A grande diferença é no funcionamento do inversor. O inversor, então, fica ligado continuamente e existe um circuito de monitoramento. Tal circuito carrega-se de monitorar a tensão e usar a energia do inversor. Por exemplo, caso ocorra uma queda de 30% de tensão, o no-break repõe a mesma quantidade de tensão, vinda do inversor. Um exemplo disso é um aparelho de 110 volts, que aí 30% iria para 77 volts. Então o no-break fornece a diferença de 33 volts, 30% para manter a tensão correta. No-break de linha interativa são mais ágeis e mais confiáveis, porém consomem mais energias, pois o inversor precisa ficar ligado constantemente. Meu nome é Everton, vou falar um pouquinho, vou continuar falando sobre no-break offline. Eu vou falar um pouquinho sobre line burst, que significa impulsor de energia. Nele, continuando a evolução dos no-breaks, ele poderia ser agregado como no-break melhorado por linha interativa. Nele, o inversor não fica ligado continuamente, porém ele se transforma no auxiliar, que aumenta a tensão e o valor fixo, geralmente 12% sobre o valor da energia. Exemplo, a tensão cai de 110 volts para 90 volts, então o transformador entra em ação, e no momento da variação da tensão na rede elétrica, ele fornece 100 watts para o equipamento continuar funcionando. Caso a tensão, por exemplo, não seja suficiente, baseado em um limite, ele entra em ação as baterias, conforme o importante. Esses são os modelos
do Line Boost. Olá, meu nome é Sueli, estou aqui para falar um pouco mais sobre o mercado, sobre o no-break no mercado. Atualmente, quase todos os tipos de no-break são do tipo offline ou do tipo line boost. Com o seu uso, o desempenho melhorou muito e as diferenças foram aparentemente reduzidas. Atualmente, as diferenças do acionamento do inversor é muito mais rápido, algo em torno de 1 milésimo por segundo. A eficácia melhorou muito e a perda da tensão nos dias atuais é algo em torno de 5%. As diferenças estão, como em boa parte dos itens de informática, na marca, modelo e fabricante, que especificam mais detalhadamente as suas qualidades. A saída de onda do inversor pode ser diferente quando utilizado em baterias. O inversor precisa transformar a corrente contínua das baterias em corrente alternada para alimentar o equipamento, sendo que a corrente contínua é a linha reta constante. Já a corrente alternada trata-se de onda analógica que oscila 60 vezes por segundo. Os no-breaks antigos geram ondas quadradas que obviamente geram uma variação abrupta da tensão, podendo danificar equipamentos ligados a ele. Apesar de eles serem mais baratos, é bom evitar esse tipo de no-break porque pode causar danos. Já os no-breaks mais caros, já os modelos mais recentes de no-break apresentam características de ondas senoidais por aproximação. Nesses modelos, as variações ocorrem em espaços maiores, algo mais próximo da onda analógica. Evite as variações abruptas que ocorrem nas ondas ditas quadradas. Já os modelos mais caros são senoidais puras, que seriam os modelos sine wave e pure sine wave. Assemelham-se àqueles fornecidos originalmente pela rede elétrica. Só que é importante ressaltar que o fato de no break trabalhar com esse ou aquele tipo de onda não indica a sua tecnologia. Ocorre que, nos modelos com tecnologia mais avançada, jamais seria utilizado um sensor com ondas quadradas, por conta da lógica e não por conta da impossibilidade técnica. Isso é o que eu tenho a falar sobre um pouco de no break. Só que é importante ressaltar que o fato do no-break trabalhar com esse ou aquele tipo de onda não indica a sua tecnologia. Ocorre que, nos modelos com tecnologia mais avançada, jamais seria utilizado um inversor com ondas quadradas por conta da lógica, e não por conta da possibilidade técnica. Os no-breaks aqui apresentados são os mais indicados no mercado. Obrigado. Bom, meu nome é Thiago, vou falar um pouco sobre instalação de no-break. Não deve-se fazer uso de um estabilizador entre o no-break e os componentes conectados a ele. O estabilizador espera ondas senoidais puras, vinda da rede elétrica. Lembre-se que no no-break trata essas ondas e pode retornar ondas quadradas a ele. Recebendo essas ondas quadradas, ele irá esquentar sem necessidade, pois tentará estabilizar as ondas recebidas. Em casos extremos, ele pode danificar o equipamento ligado ao estabilizador. O contrário pode ser feito, quer dizer, o estabilizador ligado na rede elétrica e o no-break ligado no estabilizador. Ocorre um desperdício de energia. Não causará dano algum. Observação: tal procedimento é desnecessário. Deve-se verificar a capacidade de fornecimento. Um no-break de 600 VA requer um estabilizador de 800 VA no mínimo. Exemplo: um no-break com eficiência de 90% seria necessário ao fornecer 600 VA para um PC, um total de 660 volts. Após o uso do no-break, existe um processo de recarga da bateria, o que consumiria em torno de mais 10%. Deve-se evitar outros equipamentos em conjunto com o no-break, exceto filtros de linha que não causam problema algum ao equipamento e ao seu funcionamento. O ideal para a suposta proteção do no-break é um aterramento de maneira correta.
Bem, continuando, vamos falar um pouquinho sobre monitoramento de no-break. Alguns no-breaks, eles possuem um software de monitoramento, que pode ser instalado em um computador por um cabo de conexão, geralmente USB, ou os modelos mais antigos, com a conexão serial. O software utilizado para monitorar a carga das baterias permite alguns tipos de programação, de acordo com cada modelo de no-break. Também pode ser feito a monitoração pelo próprio sistema operacional. Pelo Windows, para fazer o monitoramento, basta pelo painel de controle, opções de energia, no-break, caso esteja instalado. No caso do Linux, digitar de comando, que é o PSD ou aptpxd, que é da Apple. Então, meu nome é Enio, sou do Bocatenha, e agora vamos dar uma conclusão do trabalho de no-break. Né? Então foi falado sobre o no-break, os tipos, né? E as funções, né? Mercado também. Agora falando assim, como é que começou isso, os no-breaks? Antigamente haviam muitos problemas na linha telefônica, né? Na sua casa você ligava para alguém e ficava com chiado na linha, você conseguia ouvir direito. E em rede também, a mesma coisa. Então, você dava informação e dava interferência e não conseguia mandar informação para outra pessoa. Aí criaram uma coisa chamada filtro de linha. Que nada mais é o quê? Ele vai filtrar os ruídos da corrente, para tirar as impurezas. Né? Só que o pessoal, com o tempo, começou a utilizar o filtro de linha como uma extensão normal, para ligar o ventilador, ligar a televisão, ligar todos os aparelhos domésticos de casa. Tudo bem, até aí estava fazendo a função dele. Só, com o tempo, o que percebeu-se? Que não, o filtro de linha já não estava mais tendo aquela proteção desejada. Então criaram uma coisa chamada estabilizador. Então, o que seria isso? É um equipamento que estabiliza a energia. Ela faz o quê? De repente, dá um raio ou alguma coisa, vai acontecer o quê? Vai queimar o seu equipamento. Aí o que aconteceu? O estabilizador de energia faz o quê? Se de repente passar de 110 volts para 180, por exemplo, vai fazer o quê? Vai queimar o fusível que tem o estabilizador e não vai queimar o seu equipamento. Foi criar isso daí. Isso é a função do estabilizador. Mas, indo um pouquinho mais para frente aí na evolução, foi criada uma coisa chamada no-break. Né? Qual que seria a diferença? O no-break já tem filtro de linha, já tem o estabilizador, só que tem uma função mais. Ele tem baterias recarregáveis. Né? Então o que acontece? Se de repente você está fazendo trabalho, acabou a energia, ele vai conseguir manter o seu equipamento de 10, 15 a 25 minutos ligados aí para você poder salvar seus trabalhos, o que você quiser estar fazendo ali na hora. Então não vai ter o risco de perder as informações. E hoje no mercado, hoje no mercado nós temos no-breaks de 300, de 500, 800 até 250 VA. Né? Ou volts, não watts que a gente fala, né? Que é a potência dele. Então, pessoal, então nós temos um inversor. O que é o inversor? É um equipamento que faz o quê? Ele transforma a energia alternada, que é aquela energia que vem da tomada, para a energia contínua. Né? Então o que ele faz? Ele vai mandar isso com uma bateriazinha. Então se de repente dá de acabar a energia, acabou a linha de alternada, a bateria assume o papel de alimentar o equipamento. Então não tem como você perder seus trabalhos. Essa é a função do inversor. E o contrário dele tem um retificador, que fazia o quê? Se um converte de energia alternada para contínua, o retificador faria o quê? Ele converteria de contínua para alternada. E é isso aí.